Olá. O assunto que está tomando conta dos meios de comunicação, sem dúvida, é o coronavírus. Uma doença que começou na China. Essa doença começou devido aos chineses se alimentar de morcego. Já foi comprovado que essa doença veio devido aos chineses se alimentar deste animal. Isso mostra a veracidade da palavra de Deus, porque no livro de Levítico, a partir do verso 1, ali Deus faz distinção de alimentos entre os animais limpos e animais imundos. E no verso 19, ele fala claramente que o morcego seria para o ser humano uma abominação. Não se deveria alimentar dessa carne. É interessante que a carne, ela não foi, a princípio, ali no Jardim do Éden, não era alimentação natural do ser humano. Deus não deu a carne como alimentação ali no princípio. Então Deus só permitiu a carne após o dilúvio. Mesmo assim, o próprio Noé sabia fazer diferença entre os animais limpos e os animais imundos. Isso nós percebemos os animais que entraram na arca. Havia 7 pares de animais limpos e um somente de animal imundo. Então nós sabemos que Noé já sabia fazer essa diferença. Depois que Deus chamou Abraão, Deus falou que ia fazer de Abraão uma nação separada. E falou que em ti seria bendito todas as nações da terra. Então todo o planeta seria abençoado pela nação de Israel. Porque Deus ensinava para eles as leis, inclusive as leis sobre saúde. E quando Deus tirou o povo do Egito, ali no livro de Deuteronômio, no capítulo 7, no verso 15, ali Deus disse que não poderia, aliás, o povo de Israel não teria as mesmas enfermidades que teria o povo do Egito. Porque eles teriam as leis que ia protegê-los contra as doenças. Ele também no capítulo de Deuteronômio, no capítulo 6, ali no verso 4, ali fala que quando as outras nações vissem o povo de Israel, ele dizia, eu percebi que aquela era uma nação sábia, uma nação inteligente. E o povo, eles iam seguir o exemplo do povo de Israel. Então esse é o plano de Deus, abençoar todo mundo através do povo de Israel. De uma certa forma, hoje a igreja de Jesus, é descendente de Abraão, faz parte também do povo de Israel. É o seguimento das leis do povo de Israel. E a questão da saúde, das leis da saúde que foi ensinada ao povo de Israel, ainda pode trazer benefícios até os nossos dias. Inclusive essa questão de animais limpos e animais imundos. Então hoje pode nos trazer grandes benefícios se nós cumprirmos essas leis. Infelizmente, muitas pessoas, mesmo os cristãos, eles falam que essas leis foram abolidas. Inclusive falam que o próprio Jesus que aboliu essas leis. Interessante que Jesus, ele sendo Deus, foi ele mesmo que fez essas leis. Então Jesus não poderia ter abolido. Quando Jesus entra em controvérsia com os judeus, e Jesus fala que tudo que entra pela boca do homem não contamina o homem, é que Jesus está falando para uma nação que não comia cobra, que não comia escorpião, que não comia morcego. Então aquela nação que entrava pela boca daquela nação realmente não contaminava. Jesus estava apenas repreendendo aquela nação devido ao fanatismo, porque eles estavam discutindo com os discípulos que não comiam. Aliás, eles comiam sem lavar as mãos. Então esse era o assunto daquele momento. Um outro ponto também, que ali no livro de Timóteo, no capítulo 4, a partir do verso 1, ali fala que muitos apostatarão da fé por seguir ensinos de demônio, que ensina as pessoas a deixar de comer alguns alimentos. É claro que essa questão das leis de saúde, animais limpos e imundos, não tem nada a ver com doutrina de demônios. Isso é doutrina de Deus. E também ele fala que todo alimento é aceitável, é recebido com ação de graça. É claro que esses alimentos são alimentos que Deus criou. Então quando Davi fala que todo alimento não deve ser rejeitado, é aquilo que Deus criou. Então Deus não criou o morcego como alimento, sem dúvida nenhuma. Então Deus é um Deus sábio, um Deus inteligente. Aliás, Ele é o Criador, Ele é a própria inteligência, a própria sabedoria. E também ali no livro de Salmos 91, ali fala que aquele que faz de Deus o seu refúgio está protegido e praga nenhuma chegará à sua tenda. E não temerá a mortandade que assola o meio-dia.
1000 cairão ao seu lado, 1000 à sua direita, 2000 à sua esquerda, mas ele não será abalado, porque ele faz de Deus o seu refúgio. É interessante que ele fala também que a sua verdade é escudo. Então a pessoa que segue a verdade está protegida por Deus. Por isso que é importante cumprir essas leis de saúde. E nesse caso nós seremos protegidos por Deus. Ele fala que aos anjos dará ordem ao seu respeito, para que te guardem todos os seus caminhos. Então nesse momento que nos resta é ficar sob a proteção de Deus, como diz ali no Salmo, ficar sob o esconderijo do Altíssimo.